Gabriel Bortoleto já chegou à Fórmula 1. E não foi por acaso. Sua trajetória meteórica desde os karts até a elite do automobilismo mundial é uma história de talento, estratégia e, sobretudo, consistência. Ele venceu a Fórmula 3 em 2023, dominou a Fórmula 2 em 2024 e, logo em seguida, foi anunciado como piloto titular da Sauber, futura Audi, para 2025. Desde então, vem se adaptando ao ritmo, às exigências técnicas e à política interna da categoria. Mas apesar de estar vinculado à Sauber até, pelo menos, o fim de 2026, existe uma possibilidade real, concreta e estratégica de que, nos próximos anos, Bortoleto vista o macacão laranja da McLaren. E essa possibilidade, mesmo com a ruptura de vínculos formais entre ele e a equipe britânica, nunca esteve totalmente fora do radar. Para entender isso, é preciso primeiro olhar para o cenário atual da Fórmula 1 com clareza. A McLaren vive uma fase de ascensão técnica. Após anos difíceis, a equipe de Woking acertou a mão no desenvolvimento do carro desde a metade de 2023. A dupla Lando Norris e Oscar Piastri é competitiva, jovem e talentosa, mas também está em um ambiente altamente competitivo, onde decisões de mercado, pressões políticas e interesses financeiros moldam o grid a cada temporada. A presença de dois pilotos fortes é um trunfo, mas também pode se tornar uma instabilidade potencial caso os objetivos não sejam alcançados. Lando Norris, por exemplo, apesar da lealdade histórica à McLaren, já começa a dar sinais de inquietação. Com seu talento inquestionável, ele passou a ser alvo de rumores envolvendo a Mercedes e a Red Bull. Em especial, após a aposentadoria de Lewis Hamilton, a Mercedes ainda não encontrou uma referência técnica consolidada, e Norris é frequentemente citado como o nome ideal para ocupar esse posto. Se essa transferência se concretizar entre 2026 ou 2027, a McLaren terá uma lacuna a preencher, e não apenas uma vaga, mas um pilar técnico e emocional da equipe. Oscar Piastri, por sua vez, é extremamente talentoso e muito bem estruturado, mas ainda busca maturidade emocional e consistência nos resultados. Seu contrato vai até 2026, e apesar de ser um investimento de longo prazo da McLaren, não há garantias absolutas em um esporte onde contratos são quebrados com frequência e interesses comerciais pesam mais do que promessas. É nesse contexto que Gabriel Bortoleto pode emergir como o nome ideal. Ele já teve passagem pela Academia de Pilotos da McLaren, sendo integrante do programa de desenvolvimento entre 2023 e o fim de 2024. Durante esse período, manteve um relacionamento saudável e estratégico com a equipe, que o acompanhou de perto em seus primeiros grandes triunfos nas categorias de base. Embora tenha sido liberado da academia quando foi chamado para correr como titular na Sauber em 2025, o rompimento foi amigável. A própria McLaren, em comunicado, afirmou que não impediria sua evolução e que torcia pelo sucesso do piloto. Não houve ressentimentos, apenas a constatação de que naquele momento, eles não tinham espaço no grid. Mas o cenário pode mudar. O vínculo de Bortoleto com a Sauber termina ao fim de 2026, o mesmo ano em que a Audi assume oficialmente a operação da equipe. Tudo depende de como a Audi vai estruturar sua formação de pilotos, mas não é improvável que ela queira buscar nomes de mercado mais experientes para o novo projeto, como Carlos Sainz, cujo nome já está fortemente associado à marca, ou até mesmo buscar renovação completa, dependendo do desempenho inicial da estrutura. Se Bortoleto seguir evoluindo, pontuando com consistência, impressionando nos treinos e demonstrando maturidade técnica, o que, até agora, tem feito, ele naturalmente passará a figurar no radar de outras equipes além da Sauber. E a McLaren, conhecendo seu potencial desde antes de sua estreia na F1, será uma das primeiras interessadas. Além disso, a relação de Bortoleto com a McLaren não é apenas técnica. É também simbólica. Ele representa uma geração de pilotos que foram moldados sob uma mentalidade moderna, com visão europeia, mas mantendo a essência de agressividade e instinto que sempre caracterizou os grandes talentos brasileiros. Seu estilo de pilotagem se encaixa perfeitamente com as características de um carro como o da McLaren: estabilidade em curvas rápidas, precisão na entrada de curva e excelente controle na degradação de pneus. Nos bastidores, também há quem diga que a porta nunca foi realmente fechada. Bortoleto mantém contatos dentro da estrutura de Woking, e a equipe continua acompanhando seus resultados de perto, mesmo sem vínculos contratuais. Na Fórmula 1, isso não é incomum. Equipes como a McLaren frequentemente reavaliam pilotos que já passaram por seus programas, e a vantagem, nesse caso, é que Bortoleto já conhece parte da estrutura técnica, os engenheiros e até os processos internos da equipe. Outro ponto importante é o momento político da Fórmula 1. O grid está prestes a passar por uma grande renovação entre 2025 e 2027. Vários pilotos devem se aposentar ou mudar de equipe nesse período. Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas e até mesmo Sérgio Pérez podem sair de cena. Isso abrirá vagas em diversas estruturas, e com isso, a movimentação no mercado será intensa. Pilotos de ponta como Charles Leclerc, George Russell ou até mesmo Max Verstappen podem considerar novas trajetórias, o que criará um efeito dominó que atingirá todas as equipes de ponta, inclusive a McLaren.
Em um cenário como esse, ter um nome como Gabriel Bortoleto disponível, com experiência real na Fórmula 1, histórico vitorioso nas categorias de base e maturidade para assumir um projeto competitivo, é um luxo. Ainda mais se ele estiver em ascensão com a Sauber, acumulando pontos, batendo companheiros de equipe e demonstrando capacidade de liderança. Além disso, há o fator estratégico de marketing. A McLaren, assim como qualquer equipe grande, busca não apenas talento, mas também apelo global. E Gabriel Bortoleto pode entregar isso. O Brasil segue sendo um dos maiores mercados de Fórmula 1 do planeta, com audiência massiva, tradição histórica e paixão incomparável. Trazer de volta um brasileiro competitivo ao volante de um carro laranja pode reacender um elo emocional com uma base de fãs que, desde os tempos de Senna, enxerga a McLaren com reverência. Imagine, Bortoleto vestindo o macacão da McLaren em Interlagos, com arquibancada verde e amarela em delírio. Para a equipe, isso representa não apenas uma chance de vencer, mas de reconquistar milhões de torcedores e patrocinadores. A própria McLaren sabe como isso é poderoso. Por mais que o momento atual seja de estabilidade, nenhuma equipe permanece com a mesma formação por mais de 5 temporadas. E se o cenário mudar, se Norris sair, se o projeto com Piastri não evoluir como esperado, ou se a McLaren decidir renovar seu foco em talentos jovens, Bortoleto estará exatamente no lugar certo, na hora certa. Vale lembrar, na Fórmula 1, portas nunca estão totalmente fechadas. Pilotos vão e voltam, vínculos se desfazem e se reconstroem, e o que hoje é impossível pode, amanhã, se tornar inevitável. O que importa é o desempenho. E nesse quesito, Bortoleto tem entregado mais do que promessas, tem entregado resultados. Se ele continuar nessa trajetória, pontuando com frequência, evitando erros, consolidando-se como uma presença estável no grid e desenvolvendo habilidades técnicas e políticas, será apenas uma questão de tempo para que equipes como a McLaren retomem o interesse. E quando isso acontecer, Gabriel Bortoleto estará pronto para reescrever sua história com uma equipe que já o viu crescer, que já o formou e que pode muito bem ser o palco de seus maiores triunfos. Porque, na Fórmula 1, o talento sempre encontra seu caminho. E o caminho de Bortoleto pode muito bem passar novamente por Woking. A possibilidade de Gabriel Bortoleto correr pela McLaren não depende apenas do seu talento, embora esse, por si só, já seja suficiente para colocá-lo entre os candidatos naturais ao cockpit de qualquer equipe de ponta. O que torna o cenário ainda mais interessante é o conjunto de variáveis externas e internas que se aproximam de um ponto de inflexão no mundo da Fórmula 1. E, nesse jogo de xadrez, cada peça está se movendo na direção de tornar possível, e até provável, o retorno de Bortoleto à órbita da McLaren. Comecemos por Woking. A McLaren vive seu melhor momento técnico em anos. Após a virada de chave no meio da temporada de 2023, a equipe se consolidou como uma das mais consistentes do grid, se posicionando com frequência entre os 3 primeiros nas corridas e brigando por vitórias em pistas que antes eram verdadeiros campos de batalha para seus engenheiros. Essa ascensão foi sustentada por uma reformulação técnica agressiva, liderada por nomes como André Stella e o apoio estrutural do CEO Zac Brown, que soube construir uma base sólida de longo prazo. Com a renovação de Piastri até 2026 e Lando Norris também comprometido até esse mesmo ano, a dupla parece imutável. Mas no universo da Fórmula 1, contratos são elásticos, e o tempo tem uma maneira peculiar de acelerar decisões. Lando, embora grato à McLaren, quer ser campeão mundial. Se, até 2026, isso não acontecer, as portas de outras equipes podem se tornar mais atraentes. A Mercedes segue em reconstrução após a saída de Hamilton. A Red Bull vive incertezas com Verstappen diante da instabilidade interna, e há rumores constantes de que o holandês pode sair em 2026. Em ambos os cenários, Norris é o primeiro nome da lista. Nesse contexto, a McLaren precisará não apenas de um piloto rápido, mas de alguém capaz de integrar-se rapidamente à equipe, alinhar-se com o projeto técnico e absorver pressão, e ninguém no mercado de jovens pilotos se encaixa tão bem quanto Bortoleto. Por já ter feito parte da McLaren Academy, por conhecer parte da estrutura técnica e por ter mantido uma relação saudável mesmo após sua saída, ele seria uma adição natural, sem as arestas de adaptação que normalmente afetam os rookies. Outro ponto fundamental é o desempenho da Sauber à Audi. Embora Bortoleto esteja vinculado à equipe até o fim de 2026, esse contrato pode ser revisto. A Audi, que assume o time de forma plena a partir de 2026, tem seu próprio plano esportivo. Com a provável chegada de Carlos Sainz e a intenção de adicionar um piloto experiente ao lado dele, nomes como Esteban Ocon, Yuki Tsunoda e até Alexander Albon foram mencionados. Existe a chance de que a Audi não mantenha Bortoleto no time, especialmente se ele não se alinhar com a filosofia de desenvolvimento da equipe ou se for visto como um ativo mais valioso em outro lugar. Em outras palavras, se a Audi quiser formar uma dupla mais madura e imediatista para seus primeiros anos oficiais na F1, Gabriel pode se tornar disponível no mercado. E é nesse momento que a McLaren entra em cena. Há ainda uma possibilidade mais sutil, mas não menos real, a McLaren usar a estrutura de uma equipe parceira ou cliente para manter Bortoleto próximo.
Mesmo sem equipe B como a Red Bull, a McLaren pode usar sua influência técnica para negociar um empréstimo ou apoio indireto a um time menor, mantendo Gabriel na órbita do projeto principal até abrir espaço oficialmente. É uma estratégia usada historicamente por Ferrari, Mercedes e Red Bull, e a McLaren está cada vez mais inclinada a adotá-la diante do crescimento do programa de jovens pilotos e da falta de espaço imediato no carro titular. O fator comercial também é um catalisador importante nessa equação. A McLaren é uma marca global. E como qualquer equipe que se posiciona como protagonista da Fórmula 1, ela precisa alinhar performance com marketing. E nenhum mercado oferece tanto potencial de crescimento e engajamento quanto o Brasil. A relação histórica da McLaren com Ayrton Senna ainda reverbera em toda uma geração. Trazer um brasileiro competitivo de volta à equipe, especialmente um que carrega a aura de promissor, campeão nas categorias de base e com forte apelo junto ao público jovem, é uma jogada comercial poderosa. Não à toa, empresas brasileiras já demonstraram interesse em patrocinar projetos que envolvam Bortoleto. Nomes como XP Investimentos, Banco do Brasil, Petrobras e empresas do setor de energia e tecnologia foram ligados a conversas sobre ativação de marketing internacional com foco em F1. Para a McLaren, que busca aumentar sua presença nos mercados sul-americanos, isso seria um casamento perfeito. Do lado técnico, Bortoleto evoluía a cada GP. Depois de um início de temporada com alguns erros compreensíveis, típicos de um rookie em adaptação, ele começou a marcar pontos e a se destacar por sua capacidade de extrair o máximo do carro mesmo em situações adversas. Os engenheiros destacam sua leitura de corrida, a forma como gerencia pneus e, principalmente, sua comunicação no rádio, sempre clara, precisa e sem ruídos emocionais. Isso é valorizado enormemente por equipes grandes, que precisam de pilotos que sejam engenheiros em potencial dentro do cockpit. Adicionalmente, Gabriel tem algo que muitas promessas carecem: visão de longo prazo. Ele não se deixa levar pelo imediatismo. Em entrevistas, evita polêmicas, elogia sua equipe atual e se mostra disposto a aprender. É um comportamento cada vez mais raro entre os jovens da F1, onde o ego, muitas vezes, atropela a estratégia. O paddock já enxerga: Bortoleto não é apenas rápido. Ele é estruturado. E é por isso que, mesmo fora da McLaren, seu nome continua forte nos corredores de Woking. Não seria a primeira vez que uma equipe grande retoma um piloto que já esteve em sua base. Charles Leclerc foi da Ferrari Driver Academy, saiu para correr na Sauber e voltou como titular. Esteban Ocon foi da Mercedes, saiu, voltou. George Russell fez trajetória parecida. A Fórmula 1 é, em muitos aspectos, uma indústria de círculos, e Bortoleto pode muito bem estar prestes a completar o seu. A temporada de 2026 será decisiva. Com novos regulamentos, novas unidades de potência e uma mudança completa no perfil dos carros, as equipes precisarão de pilotos que saibam guiar feedback técnico com clareza. A McLaren, que já investe forte em simulação e desenvolvimento de túnel de vento, poderá buscar alguém como Bortoleto, que tem reputação de bom desenvolvedor, uma qualidade que, ironicamente, costuma pesar mais do que pole positions. Por fim, o fator tempo joga a favor. Gabriel ainda é muito jovem. Em 2026, terá apenas 22 anos, idade em que a maioria dos grandes campeões da F1 estava iniciando sua jornada definitiva. Ele já terá 2 anos de experiência, e isso, somado ao conhecimento prévio da estrutura da McLaren, o tornaria uma contratação de risco zero. Para a equipe, seria como recuperar um ativo que eles mesmos ajudaram a formar. Se tudo correr como parece, a interseção entre performance, mercado, necessidade e oportunidade vai inevitavelmente se formar. E quando isso acontecer, a McLaren estará diante de uma escolha natural: trazer de volta o piloto que já conheceram de perto, que brilhou na F3, dominou a F2, cresceu como titular da Sauber e agora está pronto para mais. A F1 não costuma perdoar inexperiência, mas também não ignora talento evidente. E Bortoleto é exatamente isso, evidente. Se a McLaren quiser um piloto capaz de herdar o legado de Norris, ou fazer frente a Piastri num projeto futuro, ela já sabe para onde olhar. Porque, apesar de não estarem mais juntos, McLaren e Gabriel Bortoleto ainda compartilham o mesmo destino: o topo da Fórmula 1. E talvez, mais cedo do que muitos imaginam, esse reencontro aconteça, não por nostalgia, mas por necessidade. Porque no fim, na F1, vence quem entrega mais. E Bortoleto, sem dúvida, está pronto para entregar.